As 100 maiores invenções da história. Tom Philbin. A roda. Olhe ao seu redor e tente encontrar em sua casa alguma coisa que não tenha absolutamente qualquer relação com a roda. Quase toda máquina, todo equipamento, todo objeto confeccionado pelo homem possui de certo modo uma ligação com a roda. Apesar de não sabermos o momento e o local exatos da sua invenção, muitos acreditam que a roda surgiu a partir de um tronco de árvore rolante. Suspeita-se que posteriormente evoluiu para uma tora cortada transversalmente, uma roda um tanto pesada e quebradiça, mas que pelo menos podia rolar. Alguns métodos rudimentares de transporte de objetos já eram bastante comuns, como o simples trenó ou travóis, construídos a partir de duas estacas entrelaçadas a uma armação, atadas a um animal ou ao viajante que a arrastava, mas este método era evidentemente inferior à roda. O que se sabe com certeza é que as rodas mais remotas eram confeccionadas com 3 tábuas de madeira fixadas a um suporte e entalhadas em forma de círculo. Este era um modo de se construírem rodas mais robustas do que as confeccionadas em uma única tábua, principalmente se levarmos em conta que a invenção da roda precedeu a invenção das ruas. A representação pictográfica mais antiga de uma dessas rodas é originária dos Sumérios, por volta de 3500 a.C., na qual se vê a roda sob um trenó. A mudança que tornou a roda mais leve e prática foi o raio, que surgiu por volta de 2000 a.C. em carroças da Ásia Menor. Nessa época, a roda era utilizada como meio de transporte, em charretes ou carroças produzidas para todo tipo de trabalho. A agricultura, o comércio a longa distância e a guerra precisavam de rodas. A biga, por exemplo, se constituía originalmente de um modelo de 4 rodas, puxado por 2 ou 4 asnos selvagens, chamados de onagros, e evoluiu para o arrojado veículo de 2 rodas puxado por garanhões e que tanto nos acostumamos a ver no cinema e na televisão. Ao aliar a leveza e o tamanho do modelo da carroça, os eixos leves e as rodas montadas sobre raios e boas couraças para os cavalos, a biga revolucionou a arte da guerra. Os grandes exércitos do segundo milênio antes de Cristo, como o dos egípcios, dos hititas da Anatólia, dos arianos da Índia e dos micênicos da Grécia, fizeram uso desse veículo extremamente rápido e ágil em manobras. A biga deixou um rastro de devastação da China à Creta Minoica, chegando a atingir a Grã-Bretanha, durante todo o período que antecedeu Alexandre, o Grande, quando foi substituída pela cavalaria. Uma contribuição crucial dos romanos ao desenvolvimento da roda foi o amplo esforço na abertura de estradas. A construção e manutenção de um império exigiam que a comunicação e a mobilização de recursos, do comércio e do exército fossem boas. As estradas permitiram isso. As estradas romanas conservaram-se por séculos. Na realidade, um número considerável de estradas romanas ainda está em uso na Grã-Bretanha. Com o decorrer do tempo, a própria roda continuou a evoluir. Foram desenvolvidos cubos de ferro, que deram às rodas uma força extraordinária no centro, onde elas eram fixadas a eixos lubrificados. Até mesmo as rodas que quebravam podiam ser reconstruídas ao redor do mancal, tornando-o uma parte indispensável de sua estrutura. Do mesmo modo, o conceito de uma rodeta surgiu na forma de um aro ou anel que era esticado pelo calor e colocado ao redor da roda para posteriormente se contrair depois do resfriamento, fazendo com que a roda não somente ficasse mais resistente no contato com o solo, mas também tornasse a própria roda uma unidade mais sólida e compacta. Mas a roda, como já fizemos alusão, não deve de maneira alguma ser considerada apenas quanto ao auxílio no transporte terrestre. Ela está presente da biga ao tanque, da diligência ao trem e da carruagem ao carro. Mas certamente nenhum desses objetos teria evoluído se não fossem os outros usos nos quais a roda foi empregada. Muito antes que o primeiro avestruz fosse atado a uma biga de corrida, apesar de não sabermos exatamente quando, o torno de oleiro, uma roda onde o artesão podia confeccionar potes, tornou-se um passo importante na confecção de cerâmica. Ninguém pode assegurar quando ele foi desenvolvido, mas a primeira evidência de um torno de oleiro vem da Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C. Um pedaço de argila, que até então tomava forma apenas pelo uso das mãos, podia agora ser jogado sobre uma roda em rotação e, com o auxílio das mãos e de ferramentas, combinadas à força centrífuga, permitia que uma forma simétrica fosse moldada.
Essas formas incluíam tigelas, potes e os mais variados tipos de receptáculo. Muito mais do que exclusivamente decorativos, esses vasilhames eram os únicos locais seguros para a armazenagem de produtos secos, bebidas, óleos, alimentos e grãos, entre outros usos. A cerâmica não foi apenas útil para o armazenamento de bens comerciáveis, mas ela própria se constituiu num produto, já que era comercializada dentro de determinada cultura e entre culturas distintas por intermédio de barcos e carroças. Entretanto, tão importante quanto qualquer outro aspecto da roda é o simples fato de um movimento circular ou rotatório ter sido aproveitado e utilizado em todo o equipamento sobre o qual a imaginação humana pôde se debruçar. Imagine, por exemplo, a roda d'água, mais primitiva, que se constituía numa série de potes cerâmicos atados a uma grande roda suspensa sobre água corrente. A força centrífuga impulsionava os potes cheios à parte mais alta da roda, onde o conteúdo era despejado sobre uma vala rasa, permitindo que a água pudesse ser desviada para uma localidade diferente, como, por exemplo, uma plantação. Ou então a força da roda impulsionada pela água, vento ou algum animal poderia ser um fim em si mesmo se a roda estivesse em um eixo que permitisse movimentar outra roda. Pense na absoluta força e dinâmica quando o vento e a água giraram uma grande roda atada a eixos com uma enorme pedra de moinho na outra extremidade, moendo inimagináveis quantidades de grãos frescos, em vez de ter pessoas ou animais realizando essa tarefa. Na realidade, a roda, com os eixos e os raios, tornou-se a invenção que conduziu a muitas outras. Das descomunais rodas gigantes às quase invisíveis engrenagens do relógio, a roda foi a propulsora da Revolução Industrial.